Olá, cartoleiros! Muito bom estar de volta aqui com vocês. Mais um vídeo aqui do canal do blog Cartoleiros da Gazeta do Povo. Esse vídeo sobre explicar para vocês como funciona a valorização na segunda rodada do Cartola. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado os vídeos, né? No vídeo passado eu falei que a gente estávamos em pouco mais de 300 inscritos, agora já somos em mais de 3 mil, pessoal. Muito obrigado, continue acompanhando, indique para os amigos, vamos fazer esse canal crescer ainda mais para a gente poder ajudar vocês ainda mais ao longo de todo o Cartola. Bem, pessoal, a segunda rodada é uma rodada muito traiçoeira, você precisa prestar muita atenção para não perder cartoleta. Se você conseguiu melhorar o teu patrimônio na primeira rodada, não dá para se acomodar. E se você perdeu cartoletas na primeira rodada, também não precisa se desesperar, ainda dá para recuperar nessa segunda rodada. Qual que é a dica principal para essa segunda rodada? Vai entrar aí na tela. Aposte em jogadores que foram bem na primeira rodada, pessoal. Principalmente quanto mais barato, melhor. Veja quem se valorizou na primeira rodada e aposte novamente nele na segunda rodada. Dessa forma, você não vai perder cartoletas. Evite os jogadores que se desvalorizaram na primeira rodada. Tem muita gente, jogadores que eram caros, acabaram perdendo cartoletas. Não caia na tentação de escalá-lo, achando que ele vai valorizar porque ele não foi tão bem na primeira rodada. Não funciona assim nessa segunda rodada. Então você tem que apostar em quem foi bem na primeira rodada. Existe uma fórmula, vai entrar aí. A porcentagem, ela não é dada exatamente pelo Cartola, o Cartola não revela isso, né? Mas com essa fórmula aproximada, você já vai ter uma boa noção do que o teu jogador precisa fazer para se valorizar na segunda rodada. Então, você pega o preço do jogador, multiplica por 0,4 e aí você vai ter a média que ele precisa nessa segunda rodada para valorizar e te trazer cartoletas. Atenção, pessoal, é a média que ele precisa e não a pontuação nessa rodada. Então, vamos a alguns exemplos aí que vão ajudar vocês a entenderem melhor. Anselmo do Sport e o Zé Rafael do Bahia. Os dois fizeram a mesma pontuação na primeira rodada, 6,7 pontos. É uma pontuação boa. No entanto, o Zé Rafael, que está aí na tela, um dos melhores jogadores do Cartola, ele custava 18 cartoletas. Então, se exige muito mais dele, ou seja, 6,7 pontos não foi suficiente para ele e ele acabou desvalorizando. Já o Anselmo do Sport, agora na tela, ele custava só 8 cartoletas. Então, 6,7 foi um desempenho acima do que se esperava para ele. Por isso, ele acabou valorizando. Então, qual dos dois, nesse exemplo, eu escalo nessa segunda rodada? Seria o Anselmo, pessoal, e não o Zé Rafael, que acabou se desvalorizando. Agora vamos aplicar a fórmula para eu explicar por que a gente vai indicar o Anselmo. Bem, Zé Rafael, aplicando a fórmula que eu falei, 17 cartoletas vezes 0,4, isso dá 6,8 ali de média. Como ele fez 6,7 na primeira rodada, para ele conseguir essa média, ele vai ter que fazer pelo menos uns 7 pontos nessa segunda rodada. Então, é uma pontuação considerável, arriscado escalá-lo agora no próximo fim de semana. O Anselmo, por outro lado, entrando a fórmula dele aí, ele custa agora 10 cartoletas vezes 0,4, então apenas 4 cartoletas de média ele precisa. Como ele já fez 6,7 na primeira rodada, se ele fizer aí 1,5 ponto na segunda rodada, tá feito, ele já vai valorizar, vai te ajudar a encher os cofres aí do teu time e você ficar mais tranquilo. Outro exemplo na tela aí, pessoal. Vou colocar agora dois mitos do Cartola, o Thiago Neves e o Otero. Primeiro o Otero, que foi muito bem na primeira rodada, 16,5 pontos, uma baita pontuação, então ele acabou valorizando, como você vê aí ao lado, tá mais caro agora, um pouco, quase 15 cartoletas. O Thiago Neves, por outro lado, teve uma pontuação discreta, 1,7 pontos, e por isso ele desvalorizou um pouco mais de 6 cartoletas. Então, muita gente pode pensar, olha, o Thiago Neves está mais barato agora, ele fez uma pontuação baixa na primeira rodada, agora é melhor escalar ele porque ele vai valorizar. Não funciona assim, pessoal, muita atenção. Essa lógica só vale a partir da quarta rodada. Então, o melhor para se escalar é mesmo o Otero, Entrando a fórmula aí, vamos aplicar de novo a fórmula do Otero, Ele custa agora 14,8 cartoletas ali mais ou menos.
É 14,8 exatamente, né? Vezes 0,4, isso vai dar aproximadamente, ele vai precisar de uma média de 6 pontos para valorizar. Só que, gente, o Otero já fez 16,5 pontos. Ou seja, mesmo se ele negativar e fizer menos 2, menos 1 ponto, ele vai estar dentro dessa média e vai trazer cartoletas para o seu time. O Thiago Neves, por outro lado, é um caso muito parecido ao do Zé Rafael. 17 cartoletas ele custa, né, um pouquinho mais, vezes 0,4, uma média de 6,8 ele precisa para se valorizar. Como ele só fez 1,7 pontos, para ele alcançar essa média na segunda rodada, ele tem que fazer pelo menos 13 pontos. E aí contar que um jogador vai fazer 13 pontos é um risco muito grande. Então, vamos logicamente com o Otero, que é o jogador que foi bem na primeira rodada. A lógica é essa, pessoal. Sigam isso e vocês vão se dar bem na segunda rodada, vão acumular cartoletas e depois vão ficar tranquilos para escalar o time ao longo aí durante todo o resto do Brasileirão. Aposte nos jogadores que foram bem na primeira rodada, veja quem se valorizou bastante e escale-os agora nesse próximo fim de semana. Pessoal, siga isso e você vai estar tranquilo. WhatsApp, pessoal, quer receber as dicas aqui do Blog Cartoleiros no WhatsApp? Entra aí, vai entrar esse número na tela, então você pode dar um pause aí para gravar bem. Adiciona esse número no teu celular, manda a palavra Cartola e a partir daí você já vai receber as melhores dicas do Cartola no seu celular, bem prático. Também estamos no Twitter, @cartoleiros_GP. Pessoal, é isso, muito obrigado para quem está acompanhando, indiquem aí para amigos, curtam, compartilhem, coloquem o sinalzinho de alerta para vocês serem notificados assim que sai vídeo novo por aqui, inscrevam-se, ajudem a gente a crescer ainda mais, que o objetivo aqui, pessoal, é um só, ajudar você a se dar muito bem, a mitar em toda a rodada do Cartola. A gente se vê aí no próximo vídeo, pessoal, um abraço!